O que se passa na cabeça de um milionário? O que muda de antes e depois da pessoa conseguir o tão esperado 1 milhão? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, bora pro vídeo. Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que várias pessoas me perguntam, o que mudou no mindset meu, ou então de pessoas que eu conheço, que conseguiram o primeiro milhão. E aí eu juntei algumas coisas que eu converso geralmente com alguns dos meus amigos, ou pessoas que eu conheço, que já conquistaram o seu grande 1 milhão. E claro que alguns têm algumas outras coisas e tudo mais, mas eu peguei aquelas 5 coisas mais comuns, duas delas na verdade são coisas mais pessoais, né? E as outras 3 são coisas em comum entre mim e as outras pessoas que eu conversei. Então a primeira delas é a cegueira pelo 1 milhão de reais no banco. Antes da gente conseguir o tão esperado 1 milhão, a gente fica lá, como que eu vou fazer para ter esse 1 milhão no banco, viver, enfim, da renda desse 1 milhão e assim por diante. E aí depois, quando a gente consegue o tão esperado, a gente vê que esse dinheiro parado ele não serve de nada. Na verdade não é que não serve de nada, é que a gente quando conquista ele, a gente acaba mudando o nosso mindset para fazer outras coisas, que dá para gerar muito mais dinheiro do que os 10 mil que iria pagar um CDB ou algo do gênero por esse valor parado. Então acho que essa é uma grande diferença. As pessoas geralmente quando elas conseguem fazer 1 milhão, elas muito difícil vão colocar todo esse dinheiro lá e deixar ele parado, elas vão investir ele em outros negócios, nos negócios que elas já vêm fazendo. Então acho que esse é um dos principais. O segundo é, será que eu quero fazer isso para sempre? Porque até a gente atingir o 1 milhão, a gente fica fazendo várias coisas, a gente não é um único negócio, são raras as exceções que a pessoa fez um único negócio e deu certo. E esse único negócio fez com que ela ficasse milionária. Então ela vai fazendo diversas coisas até que uma dá certo e ela vai sendo consistente naquele projeto. Só que muitas coisas ela não vai gostar. Talvez a maioria, não sei, depende. E depois que a gente consegue, a gente vê que na verdade em qualquer lugar, qualquer área que a gente for atuar, é muito difícil a gente gostar de todos os processos. Então, a maioria das pessoas, vamos lá, empresários, às vezes não gostam de definir processos, por exemplo. Eu trabalhei em algumas empresas já anteriormente, onde tinham que se definir processos de desenvolvimento, processos de venda, processos de marketing, funil de vendas e etc. E o empresário, quando ele está criando uma empresa, ele acaba passando por todas essas áreas. Ele pode ter um sócio que toque isso, mas ele acaba se envolvendo. Então, a gente vê que independente da área que a gente estiver atuando, sei lá, vamos pegar um médico apaixonado por medicina, eu tenho certeza que vão ter diversas coisas, sei lá, organizar a ficha de pacientes, que geralmente eles têm uma secretária, mas por que eles não fazem? Justamente porque eles têm dinheiro para pagar essa pessoa. Então a gente começa a pensar diferente essa questão de eu quero fazer uma coisa que eu amo, eu quero fazer, porque a gente acaba gostando muito de empreender e sabe que vão existir desafios e coisas chatas ou coisas que a gente não gosta, como por exemplo, eu não sou uma pessoa muito fã de marketing, mas eu estudo bastante para poder entender, para poder participar de uma reunião, para poder definir estratégias, mas não é algo que eu goste. Por exemplo, tráfego pago. Eu não sou uma pessoa que gosta e entende muito de tráfego pago. Já estudei, continuo lendo sobre, fico a par do que está acontecendo, mas eu acabo não é uma coisa que me interessa, não é algo que eu gosto de estudar. Então esse é o segundo ponto. O terceiro é, quando a gente está... Isso aconteceu com bastante gente que eu conversei. Quando a gente está construindo esse, quero chegar no 1 milhão, quero chegar no 1 milhão, a gente faz uns cálculos que a gente diz cálculo de padeiro, né? Que é, a gente está ganhando, sei lá, R$1.000 e a gente pensa, como é que eu faço para ganhar agora um salário de R$2.000? Eu tenho que fazer X, Y, Z. Beleza, a gente vai lá e consegue os R$2.000. E aí, como aconteceu comigo, aconteceu com muitos deles também, foi, beleza, consegui chegar nos R$2.000. Só que agora para eu chegar nos 4, nem meu gestor não ganha esses 4. O que eu vou fazer? Eu quero ganhar 4. Como que eu faço? Aí começa a empreender. Começa a fazer coisas por fora da empresa, mantém o salário. Isso é um erro muito grande, né? Eu acho que eu já comentei isso no outro vídeo, onde muita gente fala, largue tudo e vai empreender. Isso já acabou, isso é loucura, na minha opinião. Se a pessoa consegue conciliar os dois, ela tem que dar um jeito de conciliar os dois para ter esse fixo aqui e conseguir tocar o projeto em paralelo. Então é muito mais fácil sentir essa segurança e até mesmo, geralmente as pessoas têm família, enfim, não conseguem, não tem outra fonte de renda,
Então é mais fácil eu manter meu emprego e tocar outra coisa por fora. Eu tive chefes, inclusive, no passado que faziam isso. Eles trabalhavam para outra empresa, tinha uma empresa e eu trabalhava para a empresa deles. E eles trabalhavam em outros negócios. Então isso é muito comum e é uma das coisas que mais vale a pena. Então, cheguei nesses R$2.000, como que eu faço? Comecei a empreender. Até que eu consegui primeira recorrência de R$1.000 com vários pequenos negócios dentro dessa empresa. E eu estava ganhando R$3.000. E aí, quando eu estava ganhando os R$4.000. E aí a gente começa a botar na balança, né? Putz, meu gestor hoje, meu coordenador, não ganha o que eu ganho. Ou talvez ele tenha a mesma coisa por fora. E aí a gente começa a se questionar se é realmente aquilo que a gente quer, se a gente quer estar naquela empresa. E aí os 4 viram 8, que viram 16, e aí a gente já começa a pensar em outras coisas, que eu vou dar um pequeno bônus aqui, que é uma coisa que eu falo muito em mentorias, que é o empresário, muitas vezes ele não sabe separar aquilo que começa a ser salário dele e aquilo que deve ficar para a empresa, ou seja, o salário do empresário. Ele acha que se entra 16 mil, 20 mil reais, ele tem que gastar os 20 mil reais. Não, chega um momento que ele precisa definir, olha, meu salário, meu prolabore vai ser 10 mil reais, os outros 10 eu vou reinvestir e assim por diante. E aí separa essas duas coisas, porque ele trabalha para o próprio negócio. Então eu tenho os meus 10 mil reais e a empresa tem os 10 mil reais. Desses 10 mil reais eu vivo com 5 mil reais, vivo com 6 mil reais, os outros 4 eu invisto, eu ponho no CDB. E os 10 mil reais da empresa, o que eu faço? Eu contrato uma pessoa, eu invisto em outra coisa, eu compro uma máquina, eu compro um computador, eu compro, enfim. Então são duas coisas totalmente separadas que a pessoa precisa não digo desde o início, porque senão isso aqui toma muito tempo e no início é tudo muito mesmo uma loucura, mas aos poucos a pessoa precisa, peraí, cheguei num momento onde eu não posso mais ficar gastando tudo isso aqui, porque senão meu negócio vai chegar um momento que ele não vai estar mais saudável. Vão existir problemas no meio do caminho que eu não vou conseguir sanar porque eu vou estar querendo aqueles 20, 30, 40 mil reais para mim e eu não vou ter um caixa na empresa. Então, fica aí a dica. O quarto é começar a se questionar como que os milionários fizeram aquele 1 milhão. Que nada mais é isso do que eu falei. Muitos dos que eu conheço, inclusive eu, pessoalmente, trabalhava numa empresa, comecei a fazer pequenos negócios, fiz algumas coisas que deram certo, outras que deram errada, consegui um cliente aqui, outro ali, um cliente que virou um novo cliente novamente, entender como que é esse processo de conquistar um cliente, o quão importante é a venda direta, o quão importante que é a venda por indicação, como quando a gente dá um bom serviço, quando a gente presta um bom serviço, a gente vai ser recomendado. Então todos esses ensinamentos eles vêm aos poucos e a gente vai melhorando, vai aprendendo com os outros, aprendendo com pares, tentando fazer networking com outras pessoas, fazendo conexões com outras empresas, como por exemplo eu fiz software para cafeterias. E aí no início eu não fazia aplicativo, então eu fazia networking com pessoas que faziam aplicativo, fazia networking com pessoas que faziam marketing para esses aplicativos. E assim a gente vai indo, a gente vai entendendo como funciona, compra de domínio, hospedagem de site, hospedagem de software, enfim, N coisas. E depois, quando a gente chega, né, no tão querido 1 milhão, a gente começa a pensar, beleza, agora eu cheguei aqui, e agora? Né? O que eu faço agora? Eu consegui aquele objetivo, qual que é o próximo passo? É 1 bilhão? Pera, calma. Como que eu transformo esse 1 em 10? Como que dos 10 eu vou chegar no 100? E aí a gente vai indo. Mas é bom a gente se espelhar nas pessoas do 1 bi, porque elas passaram por tudo isso. Então a gente consegue ver os erros que elas cometeram no meio do caminho. Só que, é claro, elas são muito mais agressivas. Se a gente pegar pessoas bilionárias hoje, são muito mais agressivas. Elas, na maioria dos casos, né, exceto investidores, eles são mais agressivos. Eles têm negócios que dão certo, dão errado, e para eles não muda muito. E a gente precisa continuar nessa constância desse negócio, se está dando certo. E aqui acho que chega a maior parte de delegação, que é tudo aquilo que eu consigo fazer, eu passo a delegar. E faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu comecei a pensar sobre isso, como que eu transformo 1 em 10, 10 em 100, e para poder chegar no 1 bi, né? E aí a gente começa a pensar, a gente começa a enxergar que tudo são pessoas, né? Então não tem como eu fazer sozinho 1 bilhão, não tem como eu sozinho fazer 10 milhões. Talvez até tenha como sozinho fazer 10 milhões, mas é mais complexo. Quando tu coloca uma pessoa que tem essa mesma sede que tu tem pelo 1 bilhão junto, fica muito mais fácil. E aí a gente começa a entender mais esse negócio.
Então, acho que aqui o principal é todos os bilionários, eles entendem que para conseguir chegar onde eles chegaram, eles precisaram de pessoas boas, eles precisaram aprender a mentorar essas pessoas e identificar quem são essas pessoas. E esse é um processo muito difícil porque lidar com pessoas geralmente não é fácil. Mas a gente consegue identificar aquelas pessoas que estão querendo, que tem aquela sede que a gente tinha, que tem a sede que a gente tem. Então, esse é o principal, encontrar essas pessoas, identificar e aos poucos, eu não digo nem que precisa chamar como sócio, mas criar um negócio e contratar ela. Contrata ela, faz um plano direitinho de carreira para ela. Olha, eu pretendo um plano de carreira escrito, bonitinho, detalhado, fazer lá. Não, fala para ela, olha, isso aqui é o que eu planejo, é te dar um salário assim, ser bonificado por metas, depois dessas metas é te dar uma participação na empresa, se tu quiser eu vou deixar em aberto para te comprar um pedaço dessa empresa, e assim por diante até ela chegar onde tu quer que ela chegue, que é realmente ser um sócio de 10, 20, 50% ou até mesmo ela trilhar o próprio caminho dela. Porque eu acredito que a gente fazendo com que, vamos lá, a gente conseguir fazer 10 milionários ao longo desse período, a gente consegue chegar nos nossos 10 milhões, porque elas vão conseguir também, se eu transformei em um milionário, eu também vou ter esse 1 milhão. Mas eu acredito que vai muito além disso, a gente conseguir fazer pessoas virarem milionárias, networking, são outros projetos que vão acontecendo, são coisas que estão acontecendo comigo, transformando pessoas e vão trazendo conexões pra gente, a gente vai tendo mais oportunidades e assim é uma roda que não para e não para e não para, a menos que a gente fique parado. É por isso que eu brinco muito que eu seria hipócrita falando que eu tive sorte, mas na verdade é que eu sempre fui atrás dela, e como todos os outros milionários e bilionários. O quinto, na verdade são 6, acabei de ver aqui. O quinto é, quando a gente não tem ainda 1 milhão, a gente tem muito medo. Ao longo do tempo a gente vai perdendo um pouco mais esse medo. A gente tem muito medo de perder tudo, de arriscar, pegar dinheiro e fazer uma coisa, de investir num, sei lá, num outro negócio, numa franquia, enfim. E a gente fica com receio, de comprar um imóvel, que acho que também não é o caso, mas depende muito da situação de cada um, do sonho de cada um. E depois, quando a gente consegue esse 1 milhão, a gente acaba perdendo um pouco mais esse medo, porque a gente sabe, tá, se eu perder tudo agora, eu consigo fazer isso, isso e isso para recuperar. Ou então a gente sente uma segurança, tipo assim, tá, mas com o conhecimento que eu adquiri, eu vou conseguir um emprego que vai me pagar tantos R$1.000. Enfim, N coisas que acabam surgindo. Então, o processo de aprendizado do 1 milhão, ele faz com que a gente tenha uma clareza no nosso caminho, que vai dizer assim, cara, arrisca aí, se der certo, deu, se não der certo, a gente constrói de novo. Então, fica um pouco mais tranquilo, na minha opinião. Isso já é uma opinião minha, não são todos que pensam dessa forma. Uma outra coisa, e a última agora, é que milionários, geralmente, a gente pensa que eles têm a resposta para tudo. E, na verdade, ao longo do caminho, a gente vai descobrindo que não é que eles têm a resposta para tudo. Eles conhecem pessoas que podem ter a resposta. E isso é uma coisa muito importante. A gente brinca Eu sempre brinquei, a gente sempre brincou no escritório, quando eu trabalhava com mais pessoas de desenvolvimento, que quando vinham perguntar pra gente, cara, tu sabe fazer isso? Eu falava, não sei, mas eu conheço alguém que sabe. E é exatamente isso, a gente vai criando essas conexões, a gente vai entendendo como que as coisas funcionam, e isso é muito importante para tudo. Quero fazer um sistema, sei lá, um sistema de uma cafeteria. Tenho só ideia. Sabe quem vai conseguir fazer? Sei. Sabe quem vai conseguir gerir o negócio? Sei. Sabe quem vai conseguir o contato com essa cafeteria pra gente fazer um teste? Sei. Então esses pequenos detalhes, quero fazer uma coisa muito mirabolante, sei lá, vamos pegar o Elon Musk aí. Quero construir um foguete. Ele sabia para quem ia perguntar. Foi lá, perguntou para as pessoas, falou com engenheiros espaciais, etc, etc, etc. Não sabia nada, mas foi atrás das pessoas. Hoje, com certeza, ele sabe muito. Talvez ele até saiba muito mais do que alguns engenheiros que ele conversou. Mas essa é a questão, a gente saber para quem perguntar, quando perguntar, todos os detalhes, conseguir juntar o quebra-cabeça para conseguir fazer uma coisa bem feita. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de clicar no botão de gostei e mandar esse vídeo aí para os amigos de vocês que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Até a próxima. Valeu!